Fala pessoal, como vocês estão? Gustavo Cruz por aqui e hoje nós vamos falar sobre uma das melhores técnicas de roteiro que nós podemos ver dentro de um filme que cria diversas emoções dentro do público, que é o foreshadowing. Mas antes disso, se você não me conhece ainda, eu quero me apresentar. Esse aqui é o meu canal de cinema, onde nós temos uma troca aqui, onde eu tento trazer conhecimento, ensinamentos para vocês sobre a sétima arte, para a gente entender como as histórias funcionam e por que funcionam, entender um pouco mais da linguagem cinematográfica e como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, tanto para quem quer criar ficção, também para aqueles que acreditam que o cinema pode ampliar a sua visão de mundo. E se você ainda não me segue no meu Instagram, vamos começar a mudar isso aí. É só ir lá em @gzgustavocruz. Eu tenho muito mais seguidor por aqui do que por lá e eu quero mudar isso. Afinal de contas, uma plataforma não é o suficiente para a gente poder conversar sobre a sétima arte. Eu estou postando conteúdo por lá diariamente, falando sobre cinema, criatividade, como colocar isso no nosso dia a dia. Então é só você me seguir por lá e a gente pode bater um papo até mais próximos. Olha só que beleza. Bora pro vídeo! Você já reparou que às vezes você está vendo um filme e rola um close em um objeto aparentemente sem importância? Tipo uma maleta, um anel, uma carteira. Daí nesse momento você não entende muito, mas no final faz todo sentido aquele objeto estar ali porque ele é utilizado no momento mais crucial da história para salvar o protagonista muitas das vezes. Pode ser também uma fala que não faz muito sentido na hora, mas que acaba se transformando em uma informação que será usada depois, ou ainda uma ação corriqueira que será super importante para entender algum aspecto do personagem no final do filme. Essa técnica de plantar e colher se chama foreshadowing, mas você pode considerar essa técnica como plantar e colher depois. Mais fácil. Dito de outro modo, o foreshadowing é a arte de apresentar um elemento em dado momento e assim preparar a audiência para o que virá adiante. Um certo prenúncio do que vai acontecer. E há dois tipos de foreshadowing, a curto prazo e a longo prazo. O foreshadowing a curto prazo às vezes acontece na mesma cena ou na cena seguinte. Ele é colhido rapidamente. Já o foreshadowing a longo prazo leva um tempo maior, obviamente. Ele é utilizado no início e só então no fim do filme você entende o porquê ele estava ali. Esse tipo é muito comum em séries e às vezes ele acaba durando uma temporada inteira, indo de uma para outra muitas vezes. Essa técnica é uma das mais poderosas do cinema porque contribui para o efeito de realismo que a maioria dos filmes deseja, já que faz parecer que tudo foi orgânico e coerente e que tudo fez sentido, tudo navegou numa certa fluidez. É um modo de evitar o Deus ex machina, que acontece quando aparece uma solução abrupta e inexplicável que resolve o filme. Aquela coisa meio broxante, né? Você acompanhou uma história inteira e de repente ela é resolvida da forma mais fácil e casual possível, sem qualquer sentido ou nexo. Nós não gostamos disso. É como se a solução tivesse caído do céu, o que irrita muita gente pela falta de coerência, claro. E tem outro conceito parecido que se chama a arma de Chekhov e que pode nos ensinar bastante também. O conceito tem esse nome por conta do dramaturgo russo Anton Chekhov, que teria escrito o seguinte, abre aspas, se você coloca no primeiro capítulo um rifle pendurado na parede, no segundo ou terceiro capítulo ele deve ser absolutamente disparado. Em outro caso, não coloque ela lá. Fecha aspas. Essa fala também nos faz pensar em usar apenas o essencial ao escrever ou contar uma história. O que é essencial para o público entender o enredo? Tudo tem que ter um porquê. Não há tempo dentro de um filme para você desperdiçar com o não essencial. Mas vamos usar o exemplo da arma para entender melhor o foreshadowing. Uma situação bem simbólica acontece no filme Bacurau, por exemplo, do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles, lançado em 2019, que foi inclusive ganhador do prêmio do júri no Festival de Cannes. Logo no início do filme, há uma cena que mostra o museu da cidade de Bacurau com diversas armas de fogo. O filme segue mostrando a invasão da cidade e no fim nós entendemos a importância daquela cena quando essas armas são usadas pela população para combater os seus inimigos. E só fez sentido aquele final porque as armas haviam sido mostradas antes. Caso contrário, o público não aceitaria aquela solução. Afinal de contas, eles estavam armados o tempo inteiro e a gente não sabia. Mas quando você sabe, você aceita. Foi tudo preparado, meticulosamente, e você gosta desse tratamento. É por esse motivo que os grandes roteiristas plantam essas informações no início do filme. Outro exemplo interessante de foreshadowing, e agora vamos pegar um de diálogo, é do filme do David Fincher, Clube da Luta. Todo mundo que gosta do filme já deve ter lido alguma teoria sobre ele. Logo no início, o narrador interpretado pelo Edward Norton diz a seguinte fala: quando você está sofrendo de insônia, nada é realmente real. Bom, isso fará muito mais sentido no final do filme, né?
Pra quem já assistiu, entendedores entenderão, não vou estragar aqui a experiência pra ninguém. Outro exemplo genial de foreshadowing acontece no filme Gran Torino, interpretado e dirigido pelo Clint Eastwood. O personagem do Clint, que é completamente preconceituoso contra os seus vizinhos asiáticos, está lendo o jornal na varanda. Então ele começa a ler o horóscopo pro seu cachorro, né, em um tom ali meio irônico, e o horóscopo diz que ele terá uma mudança repentina e inesperada na sua vida. É claro, ele lê aquilo num tom sarcástico, porém a mudança de fato vem e muda completamente a sua vida e, claro, traz a trama do filme à tona. E agora vamos olhar uma outra perspectiva. Imaginem Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock. E aqui vai um spoiler. No final do filme, o personagem do James Stewart, ele usa as luzes do flash como uma arma para se proteger do seu vizinho assassino. E agora, imaginem se o filme não tivesse mostrado que o James Stewart era um fotógrafo e que tinha os equipamentos em sua casa. Ou não tivesse demonstrado o poder do flash antes mesmo daquilo acontecer. Aquela cena simplesmente não faria sentido algum, mas uma vez a informação mostrada antes faz todo sentido. E tem todo um simbolismo por trás dela. Você pode nunca ter ouvido falar desse termo antes, mas toda pessoa que assiste cinema com frequência já está habituado a essa técnica, pois a gramática do cinema, assim como a nossa língua mãe, é assimilada com a exposição. E essa é uma das belezas do cinema. A gente aprende se divertindo. Muitas pessoas falam que exposição é algo ruim, mas não é. Exposição é super necessário para iniciar o conflito, para a gente entender melhor os personagens. É claro que a exposição precisa ser realizada com maestria pelos profissionais, para não ser criada aquela exposição óbvia e até mesmo tosca que nós encontramos em muitos filmes de baixa qualidade. Eu espero que da próxima vez que você for assistir um filme, você perceba que aquele close, aquela ação ou aquela fala simbólica tem muito mais a dizer do que parece. E também eu convido vocês a comentarem aqui em qual filme vocês já perceberam essa técnica poderosíssima utilizada por todos os contadores de história. A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Um abraço!